Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. É claro que a gente vai falar sobre Fernando Diniz que negocia com o Vasco, aceitou, ouvir a proposta do presidente Pedrinho. A gente vai conversar aqui sobre isso. A gente vai falar também sobre a possibilidade do Vasco contratar reforços, para o Fernando Diniz na janela do meio do ano ali. O Diniz chega agora, janela fechada, mas na janela do meio do ano o Vasco deve fazer alguns investimentos, para suprir as necessidades do treinador. A gente vai falar sobre o jogo também contra o Operário, a gente vai falar sobre o basquete, enfim. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui com um recado muito importante, principalmente para você que vai estar em Buenos Aires para a partida do Vasco contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Eu sei que você deve estar em dúvida aí em como fazer para ir até o estádio, deslocamento, etc e tal, e eu recomendo a BRAR. A BRAR faz esse transfer, de um local seguro até o estádio. Você chega com segurança e depois a BRAR te pega no estádio e te devolve em segurança também, com escolta policial, tudo certinho. O estádio do Lanús é afastado ali do centro de Buenos Aires, Então, assim, se você for pegar um táxi, um Uber, alguma coisa assim, vai sair bem caro e não vai ter essa segurança. Na volta, principalmente, vai ser muito difícil pegar um táxi, um Uber lá do estádio do Lanús, que é distante, até o centro de Buenos Aires, vai dar uma dor de cabeça danada. Então, já é melhor você ir com tudo certinho. Compre o seu transfer, vá com a BRAR, eu irei também nesse transporte. Então, cara, eu recomendo, eu já usei o serviço deles ali em 2018, quando o Vasco jogou com o Racing, e mais do que recomendo, para você ir e voltar em segurança. O link para você já comprar de uma vez seu transfer tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? BRAR é parceira aqui do nosso canal. Bom, vamos falar agora aqui sobre Fernando Diniz, Temos aqui algumas coisas para atualizar em relação a essa possível vinda de Fernando Diniz para o Vasco da Gama. A informação da UOL é que o Fernando Diniz aceitou ouvir a proposta do Vasco pela boa relação que tem com o presidente Pedrinho. O treinador havia recebido uma sondagem do Santos também, recentemente, o Santos que estava sem treinador, agora já acertou ali com a comissão técnica do Tite, O Santos contratou o filho do Tite, o auxiliar do Tite, o preparador físico do Tite, só não contratou o Tite. É como se um desenho do Chaves, Contratou o Kiko, a Dona Florinda, o Inhonho, mas o Chaves ficou de fora. O Tite mesmo não veio. Mas enfim, o Santos tinha o interesse ali no Fernando Diniz, fez a sondagem, mas o Diniz com o Santos sequer aceitou abrir conversas, Não aceitou abrir conversas com o Santos. Com o Vasco, o Diniz aceitou a ouvir, a proposta do Vasco. O Diniz, quando deixou o Cruzeiro há 3 meses, no seu último trabalho, ele prometeu que o próximo time que ele fosse comandar seria onde existisse ali uma conexão entre ele e a direção do clube. E a gente sabe que no Vasco essa conexão existe, porque o Diniz é fã do Pedrinho e o Pedrinho é fã do estilo de jogo do Fernando Diniz. Os dois têm pensamentos assim muito parecidos, em relação a futebol. Então o Pedrinho sempre quis o Fernando Diniz como técnico, e o Fernando Diniz também acho que sempre quis trabalhar junto com o Pedrinho. Até por isso ele está ouvindo a proposta do Vasco. E por conta desses motivos, o Vasco também está otimista em relação à negociação com o Fernando Diniz. O Vasco está otimista num desfecho positivo com o treinador ex-Fluminense, ex-Cruzeiro e ex-Seleção Brasileira. As partes estão em conversas para poder acertarem ali as bases salariais e também o tempo de contrato do treinador. Eu acho que é questão de tempo, É questão de tempo
para que o Diniz seja oficializado como novo treinador do Vasco da Gama. Talvez não aconteça antes do jogo contra o Operário, mas acredito que ainda essa semana a gente tenha essa definição. Inclusive, uma matéria do Diogo Dantas, do Globo.com, já fala que o Vasco aposta na segunda janela de transferências para poder solidificar um projeto com o Fernando Diniz. A escolha do Diniz como plano A deixa claro uma mudança de rota, né, na equipe do Vasco, para que tenha mais posse de bola e jogue para frente. Entretanto, o técnico deve abrir mão, né, de dinheiro para poder chegar a esse acordo com o Vasco. O Vasco tem como pagar ao Diniz mais do que pagava ao Fábio Carille, mas não chegaria no que Diniz costumava receber nos últimos anos, algo em torno ali de R$1 milhão por mês. O Diniz deve aceitar uma redução salarial para vir para o Vasco da Gama. E sobre essa janela do meio do ano, a informação do Diogo Dantas é que o Vasco agora se apega a um certo respiro financeiro com o adiantamento da recuperação judicial, já que isso possibilitaria ali um enxugar de dívidas, né? E o Vasco passaria a ter mais credibilidade no mercado e mais formas para investir. Então, nessa janela do meio do ano, o Vasco teria mais opções para trazer ao Fernando Diniz. Enfim, meus queridos, acredito que até o final dessa semana a gente já deve ter essa definição em relação ao novo treinador do Vasco, que deve ser o Fernando Diniz. Enquanto isso não acontece, o Vasco joga na quinta-feira contra o Operário em Ponta Grossa, jogo de ida pela Copa do Brasil. E o Vasco já divulgou os relacionados para essa partida, sem Maurício Lemos e sem Payet. Maurício Lemos está fora ainda por conta daquela lesão na costela. Ele já está fazendo atividades da academia e conciliando também com o trabalho no campo. Já o Payet realiza trabalho de força, condicionamento físico e corridas dentro do campo. Os relacionados, já está na sua tela, Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Paulinho, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Ryan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esses foram os relacionados. Força máxima, né? Todo mundo relacionado para essa partida, tudo que o Vasco tem à disposição relacionado para esse jogo. Força máxima, parece que não vai ser ninguém poupado, não. Um destaque, Souza, né? O volante Souza não foi relacionado nem mesmo com o treinador Felipe. Agora, meus amigos, para encerrar esse vídeo, um registro rapidinho aqui sobre o basquete. O Vasco que está nas oitavas de final, né, do NBB, e ontem jogou em São Januário contra o São José. O Vasco precisava vencer para garantir a sua classificação antecipada, né, para as quartas de final, já que a série é melhor de 5. Nas duas primeiras partidas, o Vasco já havia vencido. Se vencesse ontem, o Vasco abriria 3-0 na série e já passaria para as quartas de final. Mas o Vasco foi derrotado, 81-78, e continua agora precisando de uma vitória no jogo 4 para garantir a classificação. Vou ficando por aqui, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!